E aí, investidor VIP, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do seu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre IPCA. Herbert, o que é isso IPCA? Numa linguagem simples de alguém que veio do interior paranaense, você vai entender um pouco mais o que é isso IPCA e como funciona esse tal de IPCA que impacta tanto as nossas vidas. Então a sigla IPCA significa nada mais, nada menos do que Índice de Preço ao Consumidor Amplo e serve para ter uma base da inflação, do quanto o seu dinheiro está desvalorizando com o tempo. É o indicador oficial aí no Brasil de inflação. E ele é medido pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, para você entender um pouco mais de do que é isso, né, Herbert, o que é inflação? Tem uma brincadeira aí que até o Bruno Perini fala, que a população brasileira vem ficando cada dia mais forte. Lá em 94, um homem precisava de outra pessoa para ajudar ele em uma compra com R$100 no mercado. E hoje uma criança aí dos seus 5 anos consegue carregar aí uma compra de R$100 no mercado. É uma piadinha, mas isso mostra o quanto os valores têm subido dos itens de mercado, ok? Não só de mercado, como contexto geral. Isso significa que o seu dinheiro passou a valer menos. Não são os itens que subiram, então vamos deixar isso bem claro. Quando a gente fala que algo está subindo, isso na verdade é um erro. Por quê? Se você pega um boi em 94 e um boi hoje, esse boi ele utiliza os mesmos insumos para ser produzido, né, para ele crescer e tudo mais. Ele come o mesmo tanto, não mudou o boi. O que mudou foi o custo da produção desse boi, né? Então o boi continua o mesmo, mas o dinheiro passou a valer menos. Então quando a gente fala que um governo brasileiro está com uma meta de inflação de 6% ao ano, quer dizer que se você tiver R$100 em 1º de janeiro, quando chegar no dia 31 de dezembro, ele vai comprar 5% a menos do que os R$100 do dia 1º de janeiro. Então se hoje você tem R$100 e você consegue comprar várias coisas com R$100, daqui a um ano os R$100 não vão conseguir comprar as mesmas coisas, ok? Então isso significa que o seu dinheiro desvalorizou aquele percentual. Então a gente fala muito de investimento, então fala lá IPCA mais 6%. O que quer dizer isso nos investimentos? Aquele investimento ele paga IPCA mais 6%. Quer dizer que ele traz o seu dinheiro corrigido ao valor da inflação e te paga mais 6% além da inflação. Então se a inflação no ano fechou em 8%, 9%, ele vai te pagar os 9% e mais 6% além dos 7, 8%, que é o valor da inflação. Herbert, mas como funciona isso aí? Como que é medida essa inflação? Tanto é que a gente costuma até brincar que a inflação nem sempre é a realidade, até porque é feita uma média dos produtos, mas às vezes tem produtos que subiram muito mais do que o valor da inflação, né? Mas só para você entender como é calculado o IPCA. Então o IPCA, ele seleciona uma cesta de produtos, né, que compõem aí o dia a dia do consumidor brasileiro. Então lá entra alimentos, combustível, habitação, saúde, educação, vestuário e entre outras coisas. Então ele pega uma cesta de várias coisas e faz a coleta de preço desses itens a nível Brasil. E essa coleta de preços, claro, às vezes em um estado subiu mais que outro, por isso que é coletado a nível geral, né? Então às vezes você fala, viu, mas a inflação aqui fala que foi 2%, mas do mês passado para esse mês a carne subiu bem mais que isso. Mas aí que está a questão, é uma cesta, né, um pacote. Talvez a carne subiu, mas outro produto baixou. Vamos pegar um exemplo do Rio Grande do Sul. O arroz ficou mais difícil, porque a grande produção de arroz está no Rio Grande do Sul. Então o arroz subiu, mas a carne... em compensação, os rebanhos tiveram um crescimento muito grande, ou a China, por exemplo, deixou de comprar carne brasileira e a carne ficou no mercado interno, então o preço da carne tende a baixar. Então essa média entre todos os produtos vai gerar o IPCA. E essa coleta de preço feito pelo IBGE é feito a nível nacional, né? Então é feito desde o Rio Grande do Sul
até lá em cima no Acre. E claro, cada um desses itens tem um peso diferente no IPCA. Arroz e feijão, que são itens, digamos assim, de maior consumo, né, que faz parte aí da grande maioria dos brasileiros, ele tem um peso maior na mesa do brasileiro do que talvez o combustível. Eu não sei exatamente o quanto pesa cada um, mas é só um exemplo para vocês. Então, combustível, por exemplo, nem todo brasileiro utiliza diretamente, né? Apesar dele estar embutido em todos os produtos. Por quê? Você precisa de combustível para fazer o transporte, mas vamos supor que o arroz e feijão tenha mais peso que o combustível, né? Se esses itens subirem e o combustível baixar, o impacto vai ser diferente do que se o combustível subir e o arroz e feijão baixar, porque são pesos diferentes ali na carteira do IPCA. Mas esse vídeo é para você entender um pouco mais do que é esse tal de IPCA, como funciona e como é calculado. E hoje você encontra muitos títulos de renda fixa, né, relacionados ao IPCA, porque quando eles te garantem o IPCA mais um certo percentual de lucro, querem dizer que você vai manter o seu dinheiro o mesmo valor através da garantia do IPCA, ou seja, se você investir R$100 e tiver aí uma taxa de 10%, ou seja, seu dinheiro passa a valer 10% a menos daqui um ano, eles vão garantir que seu dinheiro vai valer o mesmo que hoje e, além disso, mais ali um X valor, mais 6%. Herbert, e como funciona essa meta do governo de inflação? Então, quando eles falam em meta de inflação, nenhum governo, pessoal, tem inflação negativa, ou raramente acontece essa inflação negativa. Ou seja, os itens de consumo passam a valer menos. Tanto é que muitos brasileiros falam, viu, onde a gente vai parar? As coisas só sobem, só sobem. E pessoal, isso vai continuar acontecendo com o tempo. Então, se você pega um dinheiro e guarda numa lata e coloca lá no forro da sua casa, daqui um tempo o próprio governo corroeu aquele dinheiro, por mais que ele está guardado, porque ele não vai comprar a mesma coisa. Então, é de interesse do governo essa questão de desvalorização da moeda. Por que é de interesse do governo? Porque quando o governo empresta o dinheiro se desvalorizar, fica mais fácil dele pagar com o tempo. Exemplo, muitas pessoas que compraram casa lá na década de 90 ou nos anos 2000 e na época pagava lá seus R$500 de parcela. Na época, R$500 de parcela era uma parcela altíssima, era até difícil da pessoa conseguir pagar aquilo ali. Só que às vezes financiou lá em 30 anos e hoje a pessoa paga lá 490 de parcela. A casa valorizou e o valor da parcela é muito baixo, né? Então quando a taxa de juros não é tão alta, de repente vale até a pena fazer financiamentos de longo prazo, porque o valor da parcela com o tempo ele vai passar a valer menos, né? Você não vai precisar do mesmo esforço que tinha lá nos anos 2000 para juntar R$500 do que hoje, 24 anos depois, né? Hoje é muito mais fácil R$500 do que naquela época. Talvez R$500 na época era um salário mínimo, né? Ou era até mais que um salário mínimo. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais dessa questão do IPCA, que é a desvalorização do dinheiro, e ele é calculado ali pelo IBGE através de uma cesta de produtos, onde cada produto desse tem um peso diferente dentro da cesta e a captação dos preços é feito a nível nacional, né, em todos os estados, e através disso você tem ideia de quanto que o seu dinheiro desvalorizou de um ano para o outro ou de um mês para o outro. Espero que vocês tenham curtido. A gente vem com outro vídeo falando sobre como que o governo trabalha aí para manter essa meta de inflação, para não deixar subir demais, para não deixar cair demais, até para vocês entenderem um segundo passo. Valeu, fiquem com Deus e partiu!